O Bolsonaro ele tá com tanto medo de ser preso que ele não consegue tomar uma decisão referente à candidatura do PL em São Paulo, que é a candidatura mais importante para 2024. Porque você sabe que São Paulo é o foco do racha do PL. E Guilherme Boulos está nadando de braçada. O Bolsonaro não sabe se ele escolhe o Ricardo Salles ou o Ricardo Nunes. Mas de qualquer forma ele vai ser derrotado, a não ser que o Ricardo Salles vença, mas a vitória do Salles é muito, mas muito difícil. Os próprios candidatos também não sabem se eles têm que ficar perto ou afastados de Bolsonaro, porque tá todo mundo com medo que o impacto da prisão de Bolsonaro os afete também. E Bolsonaro tá muito frustrado porque nós descobrimos que a decisão com relação a São Paulo não passa por ele, mas por Costa Neto e Tarcísio. Qual é a forma de Bolsonaro vencer em São Paulo? O medo dele te agrada? Se te agrada, deixa o like e se inscreve no canal. O Bolsonaro tá com essa hesitação segundo o site Metrópolis. Foi uma reportagem mostrando como que o pânico do Bolsonaro ser preso tem provocado ali uma indefinição com relação ao futuro do PL em São Paulo. Porque você sabe muito bem que o PL quer ser chapa com o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo. Isso tudo para atingir os próprios objetivos do Valdemar Costa Neto de olho no Senado. Falaremos disso mais à frente no vídeo. Só que o Bolsonaro, ele não sabe se ele tem que apoiar um candidato mais bolsonarista raiz, como o Ricardo Salles, ou se ele vai para um candidato mais moderado, como o Ricardo Nunes. O problema é que essa situação com a iminente prisão do Bolsonaro afasta os candidatos dele, porque há uma hesitação, há um temor que possa haver um impacto muito negativo da prisão do Bolsonaro ao candidato que for apoiado por ele. Porque nós temos que lembrar que o Bolsonaro foi derrotado pelo Lula na capital paulista. E o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito do MDB, já recebeu informações de pesquisas feitas pelo partido que ele, junto com o Bolsonaro, acaba perdendo votos. Essa é a grande questão. E se nós formos começar a ver, recentemente, a falta de poder do bolsonarismo tirou aquela blindagem jurídica que garantia ali certas proteções. Então nós tivemos lá no Acre, sim, o Acre existe. Eu não sei se eu tenho seguidores do Acre. Por favor, coloque aqui nos comentários se você é do Acre. O governador do Acre, o Gladson Camelli, teve um pedido de afastamento protocolado pela PGR. E também, lá em Roraima, o Antônio Denário, que queria socializar os índios, né, os indígenas, foi cassado. Tudo isso antes da chegada do Paulo Gonet. Então o Bolsonaro começa a olhar, vê que aliados ou pessoas próximas ao bolsonarismo começam a ser derrotados e é claro que ele fica com mais medo ainda, ficando muito pensativo com relação ao apoio que ele vai dar em São Paulo. Porque a vitória dele eu vejo como sendo algo impossível. Porque nós temos alguns cenários aí. Por exemplo, se o Bolsonaro apoiar o Ricardo Salles, que foi o de passar a boiada, e o Salles é derrotado pelo Guilherme Boulos, é uma derrota direta do Bolsonaro e do bolsonarismo em São Paulo. E isso não é difícil de acontecer, porque o Bolsonaro foi derrotado pelo Lula em São Paulo. O Bolsonaro ele pode optar por apoiar o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito. Só que aí seria um candidato mais conservador. E o Nunes quer esconder o Bolsonaro do palanque. Se o Nunes vencer escondendo o Bolsonaro, é uma comprovação de que o capital político do Bolsonaro não existe mais. E se o Nunes perder com o apoio do Bolsonaro, é uma derrota também, porque é o candidato apoiado pelo Bolsonaro. De qualquer forma, o Bolsonaro perde. Existem 4 cenários possíveis. O único cenário que o Bolsonaro sai vitorioso é o mais improvável de todos, que é com a vitória do Ricardo Salles. Mas isso dificilmente vai acontecer. E aí, nós temos que lembrar, e esse é um fator muito importante, porque a cidade de São Paulo é a principal plataforma para o PL em 2026. Porque o estado de São Paulo é o estado mais importante para o PL. É em São Paulo que o PL tem a maior quantidade de deputados. Só que em São Paulo, os 3 principais puxadores de votos do PL vão ficar fora da disputa em 26. Primeiro, que é o Eduardo Bolsonaro. Na verdade, não. Na verdade,
o deputado mais votado pelo PL foi Carla Zambelli, mas ela vai ser cassada e presa. Já não vai ter mais os 900 mil votos. Depois, o Eduardo Bolsonaro vai continuar no PL, mas ele quer disputar o Senado, não vai disputar a Câmara. E por fim, o próprio Ricardo Nunes, que pode sair do PL para disputar a Prefeitura de São Paulo por outro partido, e aí não sabe qual vai ser o futuro dele, se ele vai querer disputar o Senado ou se ele vai disputar a Câmara Federal. Mas, de qualquer modo, não vai estar no PL. Então, aproximadamente 2 milhões de votos vão simplesmente ser jogados ao ar. Então, o PL precisa formar prefeituras no estado de São Paulo para capturar esses votos que vão ser colocados em disputa. Só que o PL não tem candidatos fortes em São Paulo como Zambelli, Salles e o Eduardo. Por isso que está completamente rachado o partido. O Bolsonaro, pessoal, ele está sendo falado que a decisão com relação à Prefeitura de São Paulo, quem vai ser o vice do Ricardo Nunes, porque o PL quer compor a chapa, é uma decisão do Bolsonaro. Mas na verdade não é. Segundo informações do Metrópolis, a decisão do vice no Ricardo Nunes não passa pelo Bolsonaro. Passa pelo Valdemar Costa Neto e também pelo Tarcísio de Freitas, que nem do PL é. Ele é o governador de São Paulo do Republicanos. Ou seja, Bolsonaro não manda nada. O Valdemar Costa Neto até fala que o Bolsonaro manda, mas ele não manda. Bolsonaro é um nada dentro do PL, porque o PL percebeu que o Bolsonaro está completamente enfraquecido. A questão que está acontecendo agora é uma tentativa do Tarcísio de Freitas e também do Valdemar Costa Neto ganharem tempo para convencer o Bolsonaro a apoiar o candidato que for colocar, apoiar o Ricardo Nunes, né? E aí dar a bênção para o vice do PL. Por isso que o Valdemar Costa Neto está arrastando a desfiliação do Ricardo Salles, que já foi solicitada. E é por esse motivo que o Bolsonaro ficou todo choramingoso, todo melancólico no discurso dele do PL mais 60. Agora as coisas começam a clarear. Porque o Bolsonaro, naquele discurso, ele falou que ele estava quase um mané, porque ele não podia mais influenciar o futuro do país, como os parlamentares que lá estavam presentes. E aí ele começou a dizer que não, eu tenho que engolir alguns candidatos que o Costa Neto coloca no partido para as prefeituras. E começou a fazer sentido, porque o Bolsonaro disse o seguinte: falam que eu mando no PL, mas a gente sabe que não é verdade, porque eu tenho que engolir os candidatos do Costa Neto. E agora a gente entendeu, porque o quiprocó todo é justamente a cidade de São Paulo. O Bolsonaro não manda nada, porque o PL percebeu que o Bolsonaro não traz mais votos. Bolsonaro é só um chaveirinho, e ele precisa engolir tudo, porque ele tem advogados, ele tem salário, ele tem casa, ele tem tudo pago pelo Valdemar Costa Neto. Então o que ele tem que engolir é a vontade do boy, porque Bolsonaro não apita mais nada. E como ele vai apitar? Se domingo ficou claro que ele não tem mais nenhum tipo de influência. O fiasco de domingo foi o teste final para a capacidade de mobilização de Bolsonaro. Não há mais absolutamente nada para Bolsonaro fazer. Bolsonaro não consegue atrair mais as pessoas, Bolsonaro não mobiliza mais ninguém. E o PL olha, vê e fala: como que nós podemos dar poder decisório para esse cidadão que não garante pra gente que ele vai entregar aquilo que ele promete? Não vai, não dá. E as disputas ficam intensas no PL, principalmente pela disputa do Senado em São Paulo. Porque o Valdemar Costa Neto, ele tá também interessado em uma vaga no Senado. O PL tem 4 candidatos à vaga ao Senado: o Eduardo, o Capitão Derrite, o Ricardo Salles, que quer disputar o Senado usando a Prefeitura de São Paulo como trampolim, e o Valdemar Costa Neto. Para o Costa Neto ter a sua candidatura viabilizada, ele precisa do Tarcísio de Freitas e do Ricardo Nunes em São Paulo para ser a sua plataforma de campanha, para ter capilaridade regional em São Paulo. Além disso, o PL precisa formar outros prefeitos em São Paulo, aliados do Valdemar Costa Neto, para que ele tenha uma candidatura viável. Por isso que ele quer tanto a influência em São Paulo. E ele discute com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não apita mais nada. Essa é a situação. O medo do Bolsonaro de ser preso, porque nem mais no partido ele influencia alguma coisa.